Olá, começando pela TV Capital e também pela NET, né, canal 23, mais uma edição do Jornal Argumento, especial porque hoje a gente tem a participação do Padre Jesus Flores opinando sobre os assuntos, né, que movimentaram a semana e como aconteceu, né? Israel tripudiando do Brasil, dizendo que nós perdemos para a Alemanha, quem somos nós para fazer alguma coisa, nos chamou de anão. Aqui em Goiânia, a situação ela continua, né? Falta de ônibus e agora o projeto aí para construção de mais eixos. Já na disputa eleitoral, havia dito na semana passada que haveriam trocas de farpas. Dessa vez agora Iris Rezende critica a presidente Dilma por liberar dinheiro para Marconi e não mandar nada para Paulo Garcia. Já a oposição, né, diz que Paulo Garcia recebeu 545 milhões de reais. São tantos assuntos que a gente vai falar aqui e sempre com a opinião sensata, coerente, imparcial e experiente. Padre Jesus Flores, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor. Prazer muito grande estarmos novamente juntos. Prazer é meu, estou à disposição. Padre, antes da gente começar a falar sobre todos esses detalhes, essa semana eu tive a oportunidade de conversar com o ex-governador Irapuã Costa Júnior e muitas coisas vieram à minha cabeça. Primeiro, ele disse que um dos maiores, assim, se ele pudesse voltar no tempo, ele teria apostado mais no social. Falou que esse corredor exclusivo da Avenida Anhanguera foi feito por Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba e resolveu a questão do transporte coletivo. Agora, o que mais me chamou a atenção, padre, por que a esperança é maior do que a experiência? Por que nós temos na política brasileira essa arte de não aprender com os antecessores e, ao contrário dos Estados Unidos, onde os ex-presidentes são sempre presidentes, se reúnem, discutem? Aqui no Brasil, vice-campeão não vale nada, ex não tem poder, não pode ser ouvido. Como é que se explica essa forma de fazer política no Brasil, que renega o passado, que não vê os erros, busca os acertos? E outra coisa que ele disse também, que errou na escolha dos secretários. Bom, é fundamental olharmos para frente e tentarmos dar resposta para o presente e para o futuro. Mas para que a gente possa dar respostas para o presente e para o futuro, precisamos ter um conhecimento aprofundado do passado, para saber o que foi feito e deu certo e também para vermos aquilo que não deu certo. E analisar por que não deu certo, por que foi tão incompleto e poderia ter sido diferente e não foi. Então, qualquer pessoa equilibrada e qualquer país já com maior maturidade nunca despreza o passado, nunca despreza a experiência, nunca despreza aquilo que os antepassados têm para dizer para nós. Não se trata de apenas ouvir e ficar apenas com eles, mas se trata de retirar as boas lições que o exemplo de sucesso ou de insucesso que eles tiveram pode trazer para o momento e para o futuro. Porque simplesmente ignorar o passado e não dar valor nenhum para a experiência é coisa de adolescente, porque não tem experiência e não vê a importância e a necessidade da experiência para que se possa andar com prudência e equilíbrio no momento presente. Seria uma rebeldia ou arrogância ou uma falta de conhecer e ter humildade? É imaturidade política, imaturidade, falta de estudar e de conhecer a nossa história, falta de contato com esse passado para deles aprender as lições que estão aí e que poderiam ser muito úteis. Como disse, não se trata de simplesmente fazer o passado e querer viver o passado no presente, não.
trata-se de aprender o que eles têm para oferecer. Porque nós não temos tradição de estudos. Político brasileiro, com pouquíssimas exceções, são homens e mulheres que não leem, que não estudam, que não se dão ao trabalho de acompanhar sequer o mundo de hoje, a política de hoje, e ter uma noção aprofundada daquilo que está acontecendo hoje. São levados demais pelo imediatismo e com isso não tem tempo de estudar, de ler e de aprender com aquilo que tem para ensinar. Nessa conversa também com o ex-governador Irapuan Costa Júnior, eu falei para ele, por que, padre, essa necessidade de placa? Porque todo gestor, ele tem que ter placas, ou seja, tem que inaugurar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, nem que deixe pela metade, mas tem que ter uma placa. Ego, plantar para o futuro. Como é que o senhor vê essa postura? Inclusive eu lembro um comentário do senhor, que o senhor me fez há aproximadamente uns 2 anos, aonde o Congresso Nacional, durante 6 meses, mudou 5 ou 7 vezes o nome do aeroporto de Manaus. Bom, inaugurar obra não acabada é um mau e péssimo hábito que os políticos têm, especialmente em tempo de campanha eleitoral ou em final de mandato. Querem deixar a marca, esta obra fui eu que fiz. Não foi, ele não completou a obra. Agora, é justo que quem inaugurar a obra pronta depois dele faça uma referência ao iniciador da obra e ao grande realizador da obra, especialmente quando ela é muito importante para a sociedade. Agora, placa por placa é apenas questão de vaidade, tentativa de colher dividendos políticos eleitorais para dizer que fez e para poder dizer, esta placa fui eu quem colocou. Como um candidato a prefeito no interior de São Paulo há muitos anos, se eu for eleito prefeito, eu não vou fazer como o Rafael, que deixou os paralelepípedos apodrecer durante 3 anos aqui na estação. Essa é uma crítica. Só que a mãe dele, depois comentando sobre ele, disse, ela é argentina, era argentina, né? Se eu supiera que meu filho ficava deputado, eu ponhava ele mais 3 meses na escola. E essa questão, padre, todo mundo que a gente entrevista, eles falam que a solução do Brasil, ela passa pela educação. É um discurso tão bonito, né? Aí eu sempre falo, se aplicarmos hoje, educação não é simplesmente levar, inclusive vamos falar depois sobre o índice de desenvolvimento humano, né? Os jovens estão indo para as escolas, o aprendizado está caindo, e é grande o número de analfabetos funcionais, né? Aqueles que sabem ler, mas não conseguem interpretar, e aí esse discurso de educação. Olha, pode ser apenas conversa fiada, conversa mole, especialmente para tempo de campanha eleitoral, tempo eleitoral. Agora, está na hora de realmente estudarmos em profundidade, porque no Brasil tem muita gente capacitada para poder ajudar os políticos a fazerem projetos de educação muito competentes e capazes de disputar com outros países que têm aproveitado mais a educação. E nem é tanto o problema de dinheiro. O Brasil não gasta muito menos do que outros países com a educação, mas só que falta um verdadeiro projeto de educação e todo mundo se julga no direito de apresentar a sua proposta como se fosse a última solução, a melhor solução, né? Há pouco aí um ex-jogador de futebol que não prima pela cultura, muito pelo contrário,
estava dizendo que perdemos de 7-1 para a Alemanha porque nós não temos educação, porque nós não temos uma educação formal. Nada a ver, basta ver o êxito dele no campo do futebol para dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas que a educação é fundamental, é fundamental. Então alguém ironizava quanto ele gastou da fortuna dele para contribuir com o mínimo que fosse pela educação no Brasil. Porque falar é muito fácil e dizer falta educação, falta educação. Agora o negócio é enfrentar, o negócio é resolver. E mais, a questão do analfabeto funcional, né? Isso é muita gente, inclusive doutores, né, que tiveram o curso superior, que são chamados por doutor, porque depois que saíram da universidade, nunca mais leram um livro e nunca mais tentaram acompanhar sequer as revistas e os jornais com mais atenção. Eles também são analfabetos funcionais, não são capazes de redigir uma página sem um excesso de erros. Uma ocasião eu tive um atrito com um vereador aqui que era advogado e ele fez uma petição, né, contra mim, e numa página de papel ele cometeu 32 erros de português. 32 erros, tá aí o doutorzinho, delegado de polícia, né, ex-delegado de polícia, 32 erros de português numa página de papel, né? Isso é um analfabeto funcional. E grande parte até de pessoas que trabalham no rádio, eles são analfabetos funcionais. Televisão, revistas, e aí vai, né? Não, aí a revista a pessoa é obrigada a escrever. Mas então, tem um revisor, né, padre? Agora, quem tem a cultura oral, é uma cultura também. Falam bem, são muito bons no trabalho dele, de locutores esportivos, mas o que leram? O que sabem? São capazes de redigir uma página, uma folha de papel sequer, ou um artiguete, né, com raciocínio, com clareza e compreensível, né? É uma triste realidade. Então, nossos políticos têm que ler, nossos políticos têm que estudar, nossos políticos, se quiserem de fato alçar voos maiores aqui, a partir de Goiás, têm que estudar muito mais, porque sem estudo eles não passam do Paranaíba, não passam o São Bartolomeu e não chegam a Brasília e não chegam ao Brasil como um todo. Agora, padre, para finalizar essa questão, primeiro o ministro da Educação, né, o Luiz Mercadante, fizeram uma prova e colocaram gasolina com um Z. Aí ele disse, não, aquilo era para testar se o estudante tem memória. Tivemos várias reformas ortográficas que mudou isso aí. Recentemente, uma escola em Brasília escreveu Escola de Ensino com C. E gastou-se muito dinheiro e depois percebeu-se o erro, o aluno percebeu o erro na escola. Aí a gente lembra, padre, vamos falar sobre o poder da educação, não ensino, na vida das pessoas. China era um país totalmente desconhecido, comunista, onde não tinha peso nenhum, investiu em educação, hoje é uma das maiores potências. Japão foi totalmente destruído na Segunda Guerra Mundial, ressurgiu pela educação. Essa educação, padre, como é que ela tem que ser feita? Ensinar o aluno a cantar o hino nacional, escrever, cidadania, porque todo mundo fala em educação, mas quando a gente pergunta que tipo, aí eles falam, construir escola. Não, construir escola não é ainda a solução, é um começo de solução. A matrícula universal é uma vitória que o Brasil alcançou, né, já há alguns anos, alcançou esta vitória e é muito importante. Agora, a qualidade da escola é uma coisa técnica, científica, e não se pode dar receita
achando por aqui você vai. Porque se aquela pessoa, embora entendida em educação, tem aquela visão, né? É por aqui. Chega o outro, não, é por aqui, é por ali, é por lá. Agora, é preciso que quem é da área, quem é profissional da área, tenham competência para apresentar propostas e programas execuíveis para que os governos possam executar. E os governos, não apenas como governo, mas como representantes do Estado, tomem esses projetos e programas e levem às últimas consequências, sem olhar se na próxima eleição nós teremos candidatos vitoriosos de outro país. A educação não pode ser programa de governo, tem que ser projeto de Estado e projeto nacional permanente. É possível ou é utopia pensar que teremos uma política de Estado? Não, já estamos tendo algumas no Brasil e no mundo. Todos que tiveram sucesso não foi coisa de um governo, não foi coisa de um governo da China, não foi coisa de um governo da Coreia do Sul, né? De um governo, né? De um governo, 4 anos, 5 anos, não foi coisa de um governo como, né? Mas foi coisa política de Estado que se passou. E no Brasil são citados alguns estados em que há uma política, né, permanente que está sendo seguida para quem vem depois. Como também alguns municípios brasileiros citam muito a cidade de Sobral, no Ceará, sim, que tem uma política, né, de Estado, municipal, mas de Estado, e está produzindo frutos muito bons. Como escolas individuais por aí têm seguido e têm conseguido resultados ótimos. Nós tivemos aquele momento que as pessoas foram às ruas com várias demandas reprimidas. Uma delas era a saúde. Aqui em Goiás, padre, nós temos a Universidade Federal, que trabalha na área de medicina, e temos a PUC. E temos vários campos de medicina no estado de Goiás abandonados. Por que não se investe naquilo que já está pronto? Por que tem que construir o novo? É a questão da política de governo. Volta aquela, desculpa a redundância, mas é para mostrar. Política de um governante que é apresentada, que é a tentativa de execução, e depois, quando muda o governante, né, esquece-se tudo, porque aquilo não é obra minha, é obra do outro. E é claro que isso é uma lástima, a falta de continuidade com os programas aqui no Brasil. Mas há caminhos percorridos quando criaram a Universidade Federal de Goiás. Não tem condição. Quando criaram a Universidade Católica, não tem condição. Houve até enterro simbólico de Dom Fernando, porque ele conseguiu em Brasília a criação da Universidade Católica antes da Federal aqui em Goiás. Houve até o enterro dramático de Dom Fernando, enterro simbólico, na casa, atrás da casa do prédio onde ele morava, fizeram o enterro simbólico dele, né? São atrasos lamentáveis. Agora, a falta de continuidade, de investimento permanente nessas obras é outra tragédia. O senhor falou de tragédia e de enterro simbólico. Aí eu me lembro que eu trabalhava na difusora junto com o senhor, quando aquela menina Leide das Neves, ela morreu e foi enterrada ali no cemitério Parque. Então, o então deputado José Nelton, incitando a população a jogar pedras no caixão e evitar que ali fosse depositado o corpo com o caixão da menina todo blindado. A falta, aí o senhor fala, né? A falta de ler, entender, ignorância e agir por agir. Eu fui uma testemunha viva daquele momento e pensei, como a ignorância das pessoas, ela contamina o próximo
E foi um fato que marcou minha vida. Terrivelmente lamentável o que aconteceu naquela ocasião de um político, né, que está aí no ostracismo, tentando voltar. Tem que dizer o nome, padre, porque as pessoas... Você falou, José Nelto, que atiçou o povo para jogar contra o sepultamento da lei das Neves lá no cemitério Parque. Tinham tomado todas as cautelas necessárias, tudo que era preciso fazer cientificamente bem feito pela CNEM, né? E, no entanto, ele apronta uma coisa como ela. Claro que é o tipo da estupidez e da irracionalidade numa pessoa que se apresenta como representante da sociedade, como representante de nós goianos e que quer mais uma vez voltar como candidato para representar Dom. Mas é um pecado de juventude dele, não é? Mas ele não deveria ler primeiro para depois fazer a lambança? Para não fazer a lambança? Ler não adianta, era conversar com o pessoal do CNEM e pedir as orientações para saber, aí teria tudo mais fácil, mais acessível para um político. Padre, nós vamos falar sobre a educação também, depois nós vamos falar sobre a questão lá do Israel, né? O Brasil chamando o embaixador para... o Brasil quer interferir, né? Mal resolvemos os nossos problemas. Me lembro que em algumas situações, né, o presidente Lula, ele quis assumir essa postura de estadista mundial, essas coisas assim, e fez muitas lambanças. Prepara o vídeo. Padre, tínhamos na oposição Thiago Peixoto do PMDB, talvez uma das pessoas mais preparadas para um embate nesse momento com Marconi Perillo. Aderiu ao governo com um pretexto. Marconi disse que o mote, ou seja, o objetivo da campanha dele nesse terceiro mandato seria a educação. E falou de uma tal de escola do século XXI. Thiago Peixoto embarcou, entrou no ostracismo. A educação no estado é ruim. O maior índice de abandono que existe nas escolas, Goiás está entre um dos primeiros. Essa história, padre, de primeiro trazer o adversário para o lado dele, lançar um projeto de governo e esse projeto ele não se consolida. O cidadão, quando não cumpre e não faz, tem o SPC. Está faltando o SPC de política, padre? E Escola 21, você já viu do século XXI? Olha, eu não quero subestimar o esforço tanto por parte do governo do estado, como também do Thiago Peixoto, que acho que eles lutaram para realizar alguma coisa na área da educação, e quando vêm os relatórios, aí apresentam sempre uma série de coisas que seriam êxito da política do estado de Goiás. Claro que todo relatório pode ter um contra-relatório para dizer exatamente o contrário que o relatório oficial apresentou, né? Ninguém pode subestimar o esforço do governo e nem mesmo o esforço do Thiago Peixoto para realizar. O fato de ele deixar o PMDB para passar, não passou. Foi para o PSD, que na realidade é um depois partido ele, naquela ocasião, não mudou de partido. Claro que foi um suicídio político, porque ele devia saber que o PSDB já é um partido tradicional e que não vai abrir espaço para os aderentes de última hora. Nem o PMDB cede, como não cedeu para Júnior do Friboi, e nem o PSDB vai ceder para o Thiago Peixoto, porque os mesmos cargos já tem muitos outros pretendentes, pessoas que estão no partido há muito tempo. Foi um suicídio político para ele deixar o PMDB naquela hora para se aliar com o Marconi e politicamente, é claro, ele perdeu muito. Ele perdeu muito. Agora, quanto à questão como educador, há teses diferentes a respeito do trabalho dele,
pessoas que criticam acerbamente e pessoas que aplaudem entusiasticamente. Cada um com a sua razão, né? Cada um. Vamos falar, padre, sobre esse fato, né? Israel colocou o Brasil no lugar que deveria ter sido colocado mesmo, né? Afinal de contas, a presidente Dilma, ela utilizou uma expressão equivocada, mas é uma expressão mesmo que, padre, você vai comentar isso depois, né? Somos vira-latas, somos tratados pelos governos como vira-lata mesmo. Só no período eleitoral que a gente finge que é o patrão, né? Que eles pedem a confiança. Vamos ver a matéria aí, que o Brasil, né, interveio nessa situação de Israel, e a resposta, que deveria ser respeitosa e diplomática, ela veio em forma de piada, né, em forma de ofensa e principalmente arrogância contra essa tentativa do Brasil de chamar o embaixador para conversar sobre outro assunto que a gente vai falar depois, né, esses excessos das guerras do poder pelo poder. Vamos ver a matéria primeiro. O Brasil é um dos poucos países do mundo, um dos 11 países do mundo que tem relações diplomáticas com todos os membros da ONU. E temos um histórico de cooperação pela paz e ações pela paz internacional. Se há algum anão diplomático, o Brasil não é um deles. Mas nós não contestamos o direito de Israel de se defender. Nós jamais contestamos isso. O que contestamos é a desproporcionalidade das coisas. Essa aí é a resposta do nosso ministro das Relações Exteriores, né, o Luiz Alberto Figueiredo, porque o porta-voz de Israel, Padre Jesus, ele não foi nada diplomático. Nos chamou de anão, perdemos de 7-1 para a Alemanha, não temos sequer a capacidade de resolver os nossos problemas, e quem somos nós, um paizinho, para entrar num assunto tão complexo. Então, ou seja, colocou de uma forma muito deseducada o Brasil no lugar dele. Eu não concordo com você quando fala como colocar o Brasil no lugar dele. O Brasil é um grande país, tem um respeito internacional, tem uma política de respeito à autodeterminação dos povos, mas diante de certos fatos, os países não podem deixar de se pronunciar, como o Brasil se pronunciou na moção no Conselho de Segurança da ONU pela instituição de uma comissão para investigar, para ver se há crime de guerra cometido na reação de Israel contra o Hamas. Então lá ele exerceu o direito dele de votar a favor da criação desta comissão para investigar. E quando o Itamaraty criticou, ele usou um direito que todo país no mundo tem de criticar a política, especialmente quando se trata de relações com um grupo que está em pior situação do que aquele que está contra ele. Israel tem armas modernas, tem bomba atômica à vontade, tem tudo que há de mais moderno em armamento, porque os Estados Unidos fornecem para ele tudo o que ele quer e tudo o que ele pede. Por causa do poder dos judeus, não de lá, não de Israel, mas dos judeus americanos que têm o domínio do dinheiro e do poder nos Estados Unidos, a influência deles é muito grande. Mas ele ter a pretensão de dizer que o Brasil, é um país insignificante, anão, e depois chamar de anão, claro que isso é uma soberba. Isso é uma forma de arrogância que eles sempre usam quando se trata de relações internacionais. Todos os países têm que obedecer às decisões da ONU. Todo mundo tem que se enquadrar, porque senão é punido
com embargos e então com punições econômicas. Menos o Irã, né? Porque o Irã ele faz o que ele quer do jeito que Não, ele quer. mas ele foi punido, ele sofreu um boicote internacional, ele foi impedido de vender o seu petróleo para a União Europeia, ele teve os seus bens bloqueados nos Estados Unidos. O Irã foi punido duramente. Israel nunca foi punido, porque sistematicamente qualquer punição contra Israel é vetado no Conselho de Segurança pelos Estados Unidos. Então, o que acontece? Arrogantes, prepotentes, julgam que podem construir quantos acampamentos quiserem nos territórios dos palestinos, podem agredir de todas as formas e todo mundo tem que abaixar a cabeça e dizer amém, amém, amém. Agora, eles não, são os donos do mundo. Arrogância, arrogância, arrogância. E nessa manifestação contra o Brasil, muitíssima arrogância. Padre, vamos entrar um pouquinho nessa questão rapidamente, né? Nessa eterna guerra entre israelenses e palestinos, né? Eu já consultei, desculpe se eu falar besteira, me corrija. Era aquele território, a Bíblia já diz que era dos palestinos. Aí, ou seja, um território que legalmente seria um deles, está sendo invadido, tomado, como o senhor mesmo falou, patrocinado pela indústria bélica e pelo poder do dinheiro. Dá para a gente imaginar que um dia essa guerra vai cessar? Olha, uma coisa é a história de antes de Cristo e do Império Romano. É uma história. Outra história é a posse daquela terra por parte que a terra foi dada aos judeus. Depois os judeus se dispersaram pelo mundo inteiro e quem estava morando lá eram principalmente os palestinos, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, quando foi instituído o Estado de Israel naquele lugar, com a expulsão de muita gente e com a eliminação de muita gente para reservar aquele espaço para os judeus que tinham sido grandes vítimas, as grandes vítimas da guerra, da Segunda Guerra, especialmente do furor do Hitler. Realmente sofreram amargamente, perderam 6 milhões de judeus assassinados nos campos de concentração e na guerra, perderam. Então, uma reparação à criação do Estado de Israel. Quem quisesse voltaria para lá. Agora, infelizmente, não se fez uma coisa de uma forma completa que já se instituísse o Estado de Israel e o Estado palestino. E até hoje os palestinos lutam para a criação do seu Estado e não conseguem criar este Estado para ser respeitado como Estado e que não possa ser invadido a qualquer hora pelos judeus, que não possa ser murado a qualquer hora pelo Estado de Israel e sofrer todo tipo de violência. E agora, esta guerra que não tem fim e nunca vai ter fim, enquanto as duas partes não entenderem que não há futuro para as duas partes enquanto não se entenderem. Porque o Hamas não reconhece o Estado de Israel. Israel não reconhece o direito do Hamas e dos palestinos. E aí fica uma coisa complicada e Israel, o Estado de Israel, aproveitando do poder que tem pelo apoio dos Estados Unidos, apronta o que apronta, mas um dia ele vai perceber que está isolado no mundo, né? Isolado no mundo de todos os países e vai sentir o peso. Então, nós vamos fazer um breve intervalo comercial, padre, e depois o senhor falou sobre uma coisa importante, né? Nós estamos vivendo um momento de recessão
os Estados Unidos não sobrevivem sem guerra. Tanto é que a grande deflação americana, ela começou na Primeira Guerra Mundial, quando o país se armou. Acabou a guerra, as pessoas voltaram para os Estados Unidos e não tinham emprego. Então é um país que vive do armamento bélico e da guerra. Aí nós vamos falar um pouco sobre a questão de Saddam Hussein, que foi utilizado pelos Estados Unidos para um propósito e depois foi destruído por Estados Unidos. Um instante só, a gente está de volta. De volta com o Jornal Argumento pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, especialíssimo, né, com a presença aqui do Padre Jesus Flores, que traz para a gente experiência, conhecimento, informação, o que falta muito para a gente fazer um país. Antes do intervalo, Padre, rapidamente, essa postura dos Estados Unidos de promover ou criar guerras, porque a economia americana ela se movimenta em cima disso. É um fato que chamou a atenção, né? Saddam Hussein, ele foi presenteado com todas as armas e estruturas para que houvesse aquela guerra do Golfo entre o Irã e o Iraque, patrocinado pelos Estados Unidos. Armou-se Saddam Hussein. Saddam Hussein disse, naquela época, ter vencido a guerra, que foi levada para o deserto para ninguém ver quantas pessoas morreram, e depois se rebelou. Aí os Estados Unidos, a pretexto de não sabe do que, né, porque até agora não ficou provado absolutamente nada, aqueles atentados, essas coisas, entra no Iraque e acaba com tudo, e Saddam Hussein, ele acaba sendo vítima de uma ação que os Estados Unidos promoveu para ter petróleo e a indústria bélica. A visão do senhor desse fato? Olha, eu não creio que a economia americana dependa unicamente da parte bélica. Na Primeira Guerra entraram, relutantemente entraram, quando eles foram atacados pelos japoneses, que destruiu a frota dos americanos lá no Oriente. Na Segunda Guerra... Aquele ataque de Pearl Harbor, né, que jogou um avião num prédio americano, os japoneses não tinham nada com isso, né, e fizeram esse atentado. Agora, na Segunda Guerra, é muito difícil querer analisar assim por que eles entraram. Bom, a realidade é que não tinha como não entrar numa guerra como esta segunda, que foi tomando uma dimensão muito grande e de uma invasão a um país se espalhou por muitos países, de tal modo que era preciso fazer alguma coisa, porque havia realmente uma situação complicada. Felizmente tiveram juízo suficiente para não armar uma guerra contra a Rússia e ficaram apenas na guerra diplomática, na Guerra Fria, com muita agressão de cá e de lá, com muita competição, com cada um querendo mostrar mais poder do que o outro, mas de fato sem uma ameaça próxima de uma guerra entre as duas potências, porque seria algo de mais terrível ainda do que a Segunda Guerra Mundial. Agora, a questão da guerra aí do Iraque, não dá para entender quando, mentindo, alegaram que Saddam Hussein tinha armas de extermínio em massa. Comprovou-se que não tinha. Apesar da comprovação que não tinha, eles resolveram atacar. Atacaram. A reação na Segunda Guerra com o Iraque foi rapidíssima, porque realmente ele estava desarmado e sem qualquer condição de uma guerra. E com a vitória e depois o abandono do país a si mesmo, nós temos o que estamos tendo no dia de hoje. Um grupo islâmico
que está tomando parte do país, criando um califado nas piores condições. As últimas notícias falam de mutilação generalizada de mulheres. É uma barbaridade o que está acontecendo. Destruir o país, desarticularam tudo, e os governos que colocaram lá não deram conta de tocar o país para frente, e hoje nós temos o maior núcleo de terroristas do mundo justamente no Iraque, que foi atacado a pretexto de ser uma fonte de terroristas, que não era, mas agora é uma fonte de terroristas para criar desassossego no mundo inteiro. Claro, essa história de querer resolver tudo pela guerra é um pecado gravíssimo que eles têm, e daqui para ali uma nova guerra surge, um novo ataque surge. Agora o povo já não está querendo mais isso. E os governos americanos não estão conseguindo o apoio do povo e nem do Congresso para fazer mais guerras como já fizeram. Rapidamente, padre, lá na África do Sul a gente teve o episódio de Mandela. Houve muita sensatez, apesar do abuso, por parte de quem estava no poder, porque se matassem Nelson Mandela, ele ia se transformar num mártir, né, como Saddam Hussein, Bin Laden, está se transformando. E Nelson Mandela saiu da cadeia pregando a paz. É uma forma, assim, claro, vamos desconsiderar essa questão da prisão, de tudo isso, mas eliminar e simplesmente matar não é uma forma muito correta de resolver os problemas do mundo e das cidades, e muito menos da paz, né? Ou estou errado? Matar simplesmente não vai resolver nada. O caso do Mandela, é claro que houve muito cálculo político e houve muita pressão política para que, quando ele foi solto, ele tivesse as condições de liderar uma reação, né, pacífica e pacifista, e para a compreensão do país a ser construído em novas bases. Agora, é um país que, para ser construído e reconstruído em novas bases, vai gastar muito tempo. Não é em 10 anos, 20 anos, que se transforma a África do Sul do apartheid para uma democracia plena, em que todos tenham direito e em que todos, de fato, sejam tratados como iguais e com igualdade de direitos e deveres. É coisa para muitas décadas, está continuando o processo. O senhor fala sobre décadas, a gente já fala de países com existências milenares. Essa semana, uma juíza, ela concedeu liberdade àquele grupo do Black Box, que foi preso a pedido da FIFA, né? Foi colocado em liberdade. E aí, padre, a imprensa foi registrar e foi agredida. A gente tem o vídeo aí, o pessoal vai colocar, né? Isso... Não, vamos ver, e aí o senhor analisa. Solta aí. Liberação de 3 ativistas presos no complexo de Jericinó, em Bangu, terminou em tumulto na noite desta quinta-feira. Um grupo agrediu jornalistas que registravam a saída dos 3 ativistas beneficiados por um habeas corpus. O grupo tentou impedir que fossem feitas imagens de Elisa Quadros, conhecida como Sininho, de Camila Jordã e Igor de Caraí. Os ativistas foram libertados quando o desembargador Ciro Darlan mandou recolher os mandados de prisão contra os 23 ativistas denunciados por atos de vandalismo em manifestações. Pai Jesus, e aí? Bom, a prisão tem que se discutir objetivamente. Pode ter havido excessos, pode ter havido excesso dos dois lados, e com isso é claro que mais dia, menos dia, eles seriam soltos.
a reação dos companheiros, aqueles que foram presos, estavam soltos, contra a imprensa, é claro que não se justifica. Porque se a imprensa não tivesse dado cobertura nenhuma para esses movimentos desde o começo, eles não teriam chegado a lugar nenhum e nem teriam existido de uma forma significativa para a opinião pública brasileira, como também para o Brasil. Porque tiveram cobertura, prosperaram e fizeram o que fizeram. Porque uma coisa é manifestação, uma coisa é protesto democrático contra erros de governo, de governantes, contra carências do país, dos estados e dos municípios. Esse é um direito inalienável que todos devem realmente usar, de protestar quando seus direitos são lesados. Agora, direito de depredar banca de jornal, sinalização, placas oficiais do governo, bancos, concessionárias de automóveis, ninguém tem direito sem pagar as consequências dos seus atos. E aí a autoridade não pode compactuar com esse tipo de depredação, com esse tipo de violência, né? Agora, quanto à prisão, não sei se já tinham cometido o crime naquela ocasião ou se foi, né, como você disse, uma previsão da FIFA de que haveria baderna e então já prende antes. Aí já está contra o direito brasileiro, não poderia ter sido feito. A polícia tinha que acompanhar, tinha que vigiar, ver o que seria feito, e se fizessem qualquer tipo de baderna e de tumulto ou depredação, aí sim caberia a aplicação rigorosa da lei dentro da justiça. E vamos assim misturando, porque são muitos assuntos em pouco tempo, né? Aqui em Goiânia, uma juíza, ela deu uma sentença contrária à ação do Ministério Público sobre aquela questão dos chip, seja o nome que for. Ela diz que a ação do Ministério Público estava a serviço de algumas empresas. Só que ela deve ter, talvez não tenha conhecido, mas só uma empresa hoje está licenciada para fazer esse serviço. Sem entrar no mérito, a decisão da juíza, a sentença da juíza fortaleceu o cartel, né, porque só uma empresa está operando, ou ela disse, vamos acabar com todos os cartéis. Como é que o senhor viu essa decisão da juíza? Olha, a coisa não é tão simples. Houve uma interpretação da juíza e, naturalmente, toda a sentença traz uma interpretação subjetiva, que tenta ser objetiva, mas pode ser tremendamente subjetiva. E aí, tanto o Ministério Público pode ter errado quando pediu a ação da Justiça, como também a juíza, quando deu a sentença, já interpretando a intenção do Ministério Público de que ele não estava defendendo a sociedade, mas estava defendendo, né, o interesse de quem? Né? De outras empresas então, que estavam fora. As empresas que foram, né, deixadas fora. Agora, cabe sim ao Ministério Público questionar a licitação, cabe, né, questionar. E aí cabe também à Justiça dizer, não é, essa interpretação do Ministério Público não é correta, portanto, tranca-se a ação e ficam elas por elas e a coisa segue. Agora, essa decisão ela pode ser questionada, né? Claro que pode, para isso existe o recurso. Existe sempre o recurso, e se o Ministério Público se sentiu, inclusive, prejudicado, tanto na sua ação, como também nas suas intenções, cabem recursos e também processo, né, contra a juíza. Vamos voltar para o cenário nacional, depois a gente vem para Goiás, né?
Começou a guerra das pesquisas, Padre Jesus. Uma pesquisa divulgada agora no dia 22, né? Ainda traz, ou seja, os números não mudaram. Se o pessoal quiser mostrar, pode mostrar, mas nada mudou. Tá aí, a gente tem aí a Dilma, isso na pesquisa espontânea, né, que é do Ibope. A Dilma ela tem 38% das intenções de votos, Aécio 22%, Eduardo Campos literalmente estagnado, né? E aí vem depois os outros partidos menores que chegam a menos de 3%. Brancos e nulos e indecisos dentro daquela margem que sempre acontece. Aí, padre, foi feita uma projeção. Num possível segundo turno entre Aécio e Dilma venceria, né? O cenário que foi projetado. Agora, quando o candidato é Eduardo Campos, Dilma, ela não cresce. É algo que chama a atenção, porque Eduardo Campos não tem números tão expressivos, porém a presidente Dilma tem o mesmo, digamos assim, a intenção de votos. E aí muita gente pergunta por que a campanha da presidente Dilma não decola, padre? Ou isso aí já é um indicativo de que ela está bem? Não, bom, é muito cedo ainda para se falar, né? Tanto no primeiro turno como também no segundo turno, porque o cálculo de um segundo turno é uma coisa muito completamente aleatória e realmente não representa nada. É uma projeção, sim. Não, né? Bem, projeção é projeção, muitas vezes é chute. Como alguém perguntou para um desses sábios nordestinos do cordel, quem vai ganhar amanhã? O Sport ou Santa Cruz? Ele disse, amanhã cedo você me pergunta que eu te digo. É isso, porque veja, nas projeções de segundo turno falam até de empate técnico, só que joga-se com para cima só para um lado, não joga do outro. Então, o outro faz o jogo contrário, né? Faz o jogo contrário. Então são projeções, modo de encher jornal, modo de criar conversa, modo de criar debates, mas não tem muita importância. O fato é que a eleição vai ser muito difícil, há muita coisa contra a presidente Dilma Rousseff e há muita reação contra a forma de governo dela, como também agora também do Lula, que foi largamente aprovado quando saiu do governo, mas hoje tem também os seus governos questionados, e os outros são promessas. Fizeram em Minas, é uma coisa, Minas é uma coisa, a Assembleia Legislativa de Minas é uma coisa, Câmara Federal é uma outra coisa, Senado é outra coisa, e querer transpor simplesmente o que aconteceu em Minas, em que ele tinha o domínio absoluto sobre a imprensa local, absoluto sobre a imprensa local, né? E sobre a Assembleia Legislativa. Então, em Brasília, a coisa é bem mais complicada. O outro teve êxito em Pernambuco, com grande apoio e proteção do governo do PT para Eduardo Campos em Pernambuco. Ele teve muito dinheiro para realizar as obras vindo do governo federal, né? Agora, uma coisa é Pernambuco, outra coisa também é Brasil, é Brasília, é Senado, é Câmara Federal e é opinião pública nacional. Porque nos estados, infelizmente, a imprensa, ela de fato não é investigativa, e especialmente de governos que lançam muito dinheiro para fazer publicidade, simplesmente se cala a imprensa local. Padre, Eduardo Campos, o povo pede um novo,
ele se apresenta como o novo, mas não cresce. Olha, novo, falar em novo no meio com estas pessoas que estão aí, não tem nada. Dilma não é novidade. Aécio não é novidade. Ele é fruto da política conservadora de Minas Gerais. E ele é neto de Tancredo Neves, conservador. E é da política de Minas conservadora. O Eduardo Campos, ele é alguém que é considerado um coronel nordestino, embora de olhos verdes, não é? Bonito, chama a atenção das pessoas, mas as práticas que ele demonstrou até hoje não são tão novidade assim, não. É a nova gestão, todos falam. Nova forma de administrar, todos falam. O novo. São só slogans. Tudo, né? agora é novo. E nada é novo. E, padre, é sobre esse aspecto, né? A economia, ela vai pesar de que forma nessa questão? Porque o Brasil está com o pé no freio. A reunião que vai ter agora do Banco Central, vamos manter juros de 11%. Fala-se aí em recessão. Esse vai ser, pelo menos até agora, tem sido a grande discussão entre lados e lados, né? O governo, ele mostra um crescimento, esconde, como o recupero diz, né? Aquilo que é ruim se esconde, essas coisas. Então, a recessão. E o PSDB disse que agora vai colocar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, não vai mais esconder, porque vai mostrar Fernando Henrique Cardoso como o presidente que combateu a inflação no Brasil e não o PT que diz que combateu a inflação no Brasil. Então, ou seja, pela primeira vez na história tucana, eles vão colocar Fernando Henrique Cardoso no centro do debate e não escondê-lo como faziam antigamente, para saber quem é que acabou com a inflação no Brasil. Olha, o grande mérito, a equipe competente. Pedro Malan, Armírio Fraga, né? A equipe competente, são muitos mais, né? Mas quem bancou mesmo foi Itamar Franco. Ele bancou o Plano Real, no qual Fernando Henrique Cardoso teve um papel importante, mas não foi o central, porque não adianta um ministro pensar em fazer grande administração se o titular do cargo não der respaldo e não garantir. Veja, Jânio Quadros fez um grande governo em São Paulo. Quem era secretário da Fazenda? Carvalho Pinto. Mais tarde, e fez uma grande administração. Mais tarde, Carvalho Pinto virou ministro. Fez uma péssima administração, porque não havia um presidente que desse respaldo às medidas que ele queria tomar em favor da economia. Então, o grande herói da queda da inflação é Itamar Franco, porque ele bancou. Porque houve vários ministros nesse tempo. Ciro Gomes recuperou, houve vários ministros que passaram por lá e cada um tem o seu mérito nessa questão toda. Fernando Henrique tem. Agora, a questão de mostrar Fernando Henrique, é claro que os adversários vão mostrar a outra face do Fernando Henrique. O entusiasmo por Fernando Henrique já foi maior, hein? Agora já estão se afastando para que Aécio apareça e não apareça como alguém sombra de outro, mas apareça com figura própria, porque ele é muito marcado pela sombra do avô e é agora marcado por mais uma sombra, não ficaria bom para ele para poder competir. Fernando foi usado como uma forma de conseguir a aprovação para a candidatura, mas já não está mais, então, em evidência, não, hein? Já está na sombra,
no lugar que lhe compete, porque ele saiu com baixíssima aprovação do governo federal em 2002. Nós temos que fazer um intervalo, padre. 1 minuto. O senhor tocou num assunto importante. Itamar Franco, na minha visão, talvez tenha sido o melhor presidente que o Brasil já teve, por vários fatores. Primeiro, Collor assumiu o governo depois de Sarney com a inflação de 86% ao mês. Collor entrou, confiscou o dinheiro de todo mundo, criou um mal-estar no Brasil inteiro. Itamar fez um governo muito discreto, pouco aparecia, era mais notícia, né? Foi para a escola de samba e com a modelo, o topete, isso e aquilo, mas deu equilíbrio, padre, ele não apareceu. Talvez seja essa forma que a gente tem que resolver os problemas do Brasil, o presidente não ser maior do que os problemas e ter a capacidade que Itamar teve de criar um grupo para gerir a crise do Brasil e sair discretinho? Bom, não dá para governar sozinho. Tem gente que acha que dá. Não dá para governar sozinho. A sabedoria é saber escolher os auxiliares, dar braço forte para os auxiliares que merecem braço forte, para que eles possam realizar a obra que deve ser realizada. O Itamar não tinha grandes pretensões, ele entrou como vice, né, sem muito apoio, mas entrou como vice, né. O governo dele passou por crises e acho que quando o Fernando Henrique entrou para ministro da Fazenda, deu uma grande força para o Itamar também. Foi uma peça muito importante no governo Itamar, porque naquele momento estava muito instável, inseguro e perplexo. Então foi muito importante a nomeação de um auxiliar como o Fernando Henrique Cardoso, que tem o seu mérito, é claro, no plano real, mas esse mérito ele já cobrou mais do que cobrado está. Montou no plano real, foi eleito presidente, montado no real, foi reeleito presidente da República, né, de tal modo que ele já teve a recompensa. Agora, cometeu graves erros também, né, manipulações gravíssimas também, que a história já conhece. A gente vai para o nosso último intervalo comercial, depois a gente fala sobre Goiás, né? Começou já ataques de parte a parte, né? Fala-se aí sobre 10 bilhões, falam sobre agora os bilhões e os ataques de lado a lado. O prefeito Paulo Garcia, né, diz ser agora agraciado com milhões de reais para construir os nossos corredores. E de um outro lado, o Caiado atacando. Fizemos uma entrevista com a senadora que o Padre Jesus perguntou para ela, né, a pedra no sapato, a coisa que aconteceu, mas é assunto para a gente discutir depois do intervalo, instante só. De volta com o Jornal Argumento, né, o último bloco, infelizmente. Vamos falar, infelizmente, porque eu queria que o programa fosse de 5 horas, né, Padre? Porque a gente tem tanta coisa para dizer que aconteceu na semana e a opinião do senhor, ela é fundamental nesse processo todo. Padre, eu disse para o senhor que no programa passado, que tinha uma semana que vinha aí com muitos ataques. O ex-prefeito e candidato ao governo do estado de Goiás, Iris Rezende, disse que a presidente Dilma foi extremamente solícita com o governador Marconi Perillo e cruel com Paulo Garcia. Deu muito dinheiro para Marconi Perillo e deixou Paulo Garcia com pires na mão. Já os tucanos dizem que Paulo Garcia, a prefeitura, recebeu mais de 545 milhões de reais e quer saber aonde está esse dinheiro. E, mais uma vez, Jaime Rincon na parada. Vamos primeiro destilando, né? Atirando para tudo quanto é lugar.
Mas primeiro essa questão, padre. Essa postura do prefeito Iris Rezende criou um mal-estar, porque disse que Dilma foi solícita com Marconi e cruel com Paulo. Bom, nesse tempo de campanha eleitoral, cada um, né, foca as suas preocupações numa direção, de acordo com os seus interesses eleitorais. Naturalmente, Iris está competindo com o Marconi. E não interessa para o Iris que a presidente tenha recebido o Marconi, tenha atendido bem e tenha dado uma resposta ainda não definitiva, porque há questões técnicas para serem resolvidas na questão aí da CELG. O problema não se resolveu, deu-se um encaminhamento, vamos ver o que acontece. Agora, eu não creio que ela tenha liberado montes e montanhas de dinheiro para o governo do Estado, ainda mais que o governo federal não está dispondo de tanto dinheiro para soltar assim de qualquer jeito. Agora, se liberou aquilo que o governador solicitou, tá bom. Bem para Goiás, bom para nós, porque afinal nós não estamos em campanha eleitoral. Relativamente bem, né, padre? Porque esse dinheiro não veio, foi empréstimo. Olha, enquanto há empréstimo, é empréstimo. Há empréstimo que é um grande benefício e muita gente está criticando o governo federal por causa dos empréstimos para a realização da Copa do Mundo. Então, há empréstimo que é benéfico e há empréstimo que são verdadeira tragédia para quem toma emprestado. Porque dar dinheiro assim, ninguém vai dar. E nem pode dar, porque afinal, o dinheiro não é da pessoa da presidente, o dinheiro é do Tesouro Nacional e ninguém pode simplesmente dar, né? Agora, quando se trata de um empreendimento como a CELG, o governo federal vai ter que desembolsar, porque ele não pode deixar a CELG simplesmente morrer, simplesmente quebrar e dizer que quebrou. Não tem como, porque seria uma calamidade pública para uma grande região do Brasil e o governo federal, em última instância, vai ter que salvar essa situação. E até hoje, padre, a informação que eu tenho, e não posso passar a fonte, é que esse dinheiro que fala que vem para a CELG de quase 2 bilhões de reais é conversa mole para boi dormir, porque a empresa, ela não tem dono ainda, a empresa, ela não está apta a receber nenhum tipo de investimento por impedimentos legais, e que só no ano passado perdeu quase 400 milhões de reais de investimento pelo mesmo motivo. E o governador teve com a presidente Dilma, conversou, tomou café, tapinha nas costas, igual trata a gente, né, padre? A gente vai nos lugares, né? Dão café, água, tapinha nas costas, promessa. Não, eu espero que tenha sido mais objetiva a coisa e que tenha ajudado para se sair desse impasse, porque a CELG não vai poder viver eternamente no impasse. Não vai poder ficar eternamente nessa ambiguidade, é da Eletrobras, é de Goiás, de quem que é, né? Isso vai ter que ser resolvido. E, naturalmente, a visita à presidente ajudou a destravar um pouco esse caminho, no caminho de uma solução. Porém, padre, Paulo Garcia foi eleito o único prefeito do PT no primeiro turno na eleição passada. Nem Lula nem presidente Dilma colocou o pé aqui. Marconi, todos os dias, indo a Brasília, fazendo fotos com a presidente Dilma. E temos Paulo Garcia e temos o candidato Antônio Gomide. Não vi nenhuma foto deles com Dilma. Não, eu acho que essa de estar todo dia não é bem verdade, porque todo dia a força de expressão, essa né? audiência demorou muito a sair. Esta audiência... Mas ela esteve aqui há poucos meses.
Mas a audiência particular para tratar desta questão, ela já faz muito tempo que estava sendo solicitada pelo governador do estado. E afinal, é obrigação da presidente receber todos os governadores de estados quando tem algum problema que merece a atenção do governador e da presidente, ela tem que receber em razão da missão que ela exerce. Padre, uma coisa é realidade em Goiás. 2 cargos estão sendo disputados, senador e presidente da República. Já ouvi de todos os lados. O projeto dos partidos é eleger presidente Dilma, em qualquer hipótese. E um senador que represente Goiás, já que nós temos só um senador que foi eleito, né? Porque, o senhor se lembra, padre, quando surgiu o caso do Demóstenes, que falaram que ia fazer uma reforma no Senado, acabar com a figura do suplente, do terceiro suplente, se caçado novas eleições? Nada mudou. Nós estamos com 2 senadores lá que não tiveram um voto, né? E esse cargo agora de senador é o mais disputado. A disputa pelo governo de Goiás, às vezes, fica relegada a segundo plano, porque todo mundo corta a Dilma. Não, eu não aceito esse tipo de colocação, porque acho fundamental o trabalho pela eleição do governador de Goiás. Embora seja um estado com uma população relativamente pequena, mas já bastante grande, tem importância e tem que ser buscado em razão de si mesmo e não apenas como estratégia para a eleição federal. Não aceito isso e eu acho que as pessoas falam mais do que deve ser. É importante o cargo de presidente, é importante o cargo de senador e é fundamental também o cargo de governador do estado. E eu acho que as 3 posições serão seriamente disputadas. O senhor fala sobre, importante isso, né? Que temos que ter um governador eleito com conhecimento e temos que ressaltar a figura do governador. A questão do senador também é fundamental. Agora nós temos uma crise, padre, de interlocutores. Jaime Rincon tanto falou que está prometido para os próximos dias, ou na campanha eleitoral, um escândalo da AGETOP que pode colocar o governador em situação difícil. Quem fala demais, né, quem vai além da resposta, cria problema. Agora toda a campanha se prometem milhões de dossiês, milhões de escândalos que vão ser explorados e que muitas vezes ficam apenas na chantagem inicial da ameaça. Tem alguma coisa para denunciar? Já teria sido obrigação há muito tempo de terem denunciado. Se há um escândalo grave na área da AGETOP, esse escândalo já deveria estar denunciado há muito tempo e não guardado para ser usado como arma eleitoral. Não é legítimo reservar escândalos ou má administração ou malversação da coisa pública apenas como arma de guerra no tempo das eleições. E aético, é amoral quando se há guardar apenas para a guerra eleitoral e não como preocupação do bem-estar e do patrimônio de Goiás. Padre, isso tocou no ponto. Quem tem um dossiê e guarda para o momento oportuno para tirar proveito dele é tão criminoso quanto quem comete o crime? Não vamos dizer que é tão criminoso no como... aspecto de que... É claro que tem responsabilidade se ele já sabia há muito tempo que estava acontecendo a malversação do patrimônio público, ele teria a obrigação de ter denunciado há muito tempo, tão logo ele tenha conseguido as provas, porque não se pode fazer denúncia vazia. Se ele tem as provas e não usou até hoje, claro que ele também vai ser envolvido no processo. Agora, padre, só responder aquela pergunta que eu faço várias dentro de uma só, né, por causa do tempo.
Essa questão, nós temos 2 senadores lá em Brasília que não conhecemos e não votamos neles. E agora, como é que fica, padre? Disseram que ia acabar com isso. Não vai acabar, porque reforma política no Brasil não vai acontecer enquanto a situação atual beneficia quem está em Brasília. Porque esses 2 aí suplentes, eles não entraram de gaiato nessas chapas, não. Eles entraram com compromisso porque tinham alguma coisa a oferecer à chapa, tinha alguma coisa a oferecer ao candidato titular, e daí já, não é, como que comprar o seu espaço futuro no caso de alguém ser eleito governador, como é o caso de um, ou no caso da cassação, que é o caso do outro, né? Eles entraram, gastaram dinheiro para chegar onde chegaram, não tiveram votos, e isto não vai ser mudado enquanto beneficiar não só a eles, mas a todos os senadores que colocam a família como suplente, colocam pessoas que tenham direito como suplente, pessoas estratégicas para ajudar na sua eleição, porque eles ajudaram aqueles titulares. Isso acontece no Brasil inteiro. Quem está lá é porque é da família, ou então porque teve recursos para ajudar o titular a disputar com possibilidade de vitória. As eleições desse ano ficarão mais caras, padre. Projeções de aumento de 60%. E eu havia dito isso para o senhor, uma pesquisa entre 85 candidatos no Brasil, vão gastar 2 bilhões de reais, Padre Jesus, para depois dizer que o Estado está quebrado. Não. Bom, ninguém vai gastar do próprio bolso. É lógico. O dinheiro virá de outras fontes, e se realmente se confirmar, parece que já está confirmado, que as empresas não vão poder investir nas campanhas eleitorais, é claro que as campanhas terão que ser barateadas, porque o Caixa 2 não comporta também volumes excessivos, sem criar a suspeita, né, e sem criar a certeza para o Ministério Público caçar quem achar que deve caçar pela ostentação na campanha, pelo excesso de dinheiro na campanha e pela riqueza na campanha. Então vai ficar muito fácil de pegar. No dia que a lei estiver interpretada assim, aprovada definitivamente, vamos baratear de novo. O senhor acha que isso pode acontecer, Padre Jesus? Porque ano já está aprovado eleição... no Supremo a maioria. Mas, a assim... maioria já votou, falta só um que pediu vistas, né? Mas vai acontecer. Agora o Congresso pode fazer uma outra lei e mudar tudo de novo, como eles sempre fazem, adaptando as leis aos interesses deles e não ao interesse da nação. Padre, nós temos 2 minutos, rapidamente. Pesquisa, né? É uma pesquisa que foi feita para o governo do estado. Marconi Perillo é espontânea, né? Que você chega para o eleitor e pergunta para ele em quem você vai votar. Aí o Marconi tem 23%, o Íris tem 9%, Vanderlan e Antônio Gomide tem 3%, aí aparece o nome do Friboi, mas já estão pessoas que estão descartadas. Agora, padre, o que chama atenção é a rejeição. Íris e Marconi, segundo a pesquisa, têm o mesmo número de rejeição, 27%. Esse é o fator. E o que chama atenção, Padre Jesus, é que Antônio Gomide e Vanderlan Cardoso, que nunca apareceram no cenário político regional, tem uma rejeição de 18%, padre. O Antônio Gomide tem 20%, Vanderlan tem 18%. Olha, isso não tem muito valor, porque quem é contra, rejeita. É certo que Marconi não vai ter 100% dos votos, Íris não vai ter 100% dos votos, Antônio Gomide não vai ter 100% dos votos,
Vanderlan Cardoso não vai ter 100% dos votos e aqueles que não votam neles, ao mesmo tempo já o rejeitam. É uma coisa que quanto mais conhecido, maior a rejeição. Quanto menos conhecido, né, menor a rejeição. Mas isso não implica que qualquer deles vai perder por causa dessa rejeição. Não é suficiente esse número. Agora, uma coisa é fato. O governador Marconi Perillo tem uma rejeição pessoal muito grande. Eu falo por experiência própria. Eu fiz alguns posts no meu Facebook. É impressionante a reação das pessoas. Pode ser o público também que acessou, né, a sua página, né, e é muito difícil fazer uma pesquisa a partir de um ponto como este. É um indicativo que nos ajuda a refletir, mas ninguém pode garantir. É assim a realidade. A pesquisa universal, e especialmente o voto, é que é a grande pesquisa. Marconi Perillo já tem muitas dificuldades. Agora, essa semana, Taveira foi pedir dinheiro para o tribunal, o secretário da Fazenda foi pedir dinheiro para o Tribunal da Justiça para pagar salário. O IPASGO aumentou o preço aí daquelas pessoas que contribuem com o plano. E essa questão, né, padre, do reajuste aí, ou ainda continua aquela farra lá do Detran, tá faltando alguém para colocar ordem nessa questão do Marconi? Porque parece que aqueles que atrapalhavam o outro lado do Íris debandaram para o lado do Marconi para fazer lambança? No tempo de eleição, cria-se caso com tudo. O que poderia passar naturalmente fora do tempo de eleição, como já passou, porque o Estado já fez empréstimo do tribunal. Faz. Já fez empréstimo, né, e não houve barulho nenhum. Mas agora, por causa da campanha eleitoral, tudo vira tragédia, tudo vira drama grande, né, e tudo vira objeto de especulação por parte dos adversários. Nenhum dos casos é uma tragédia e são normais. A questão de reajustes vai sempre haver, a questão de dinheiro emprestado vai sempre haver, porque todo mundo tomou ou de banco ou então de instituições dinheiro emprestado e vai continuar tomando. E a eleição que dá importância a isso, né? Padre, eu falei com o senhor na semana passada, né? O senhor, reitero, porque eu sempre falo, né? Gosto de ser redundante para não ser chamado de omisso. O senhor já pautou e já orientou muitas pessoas dentro dos editoriais que o senhor faz. E eu falei para o senhor na semana passada, né? O assunto que chamou a atenção, essa semana o senhor fez editoriais nas rádios, mas qual o mais importante? Não, todos são, mas o mais relevante que contribui, que o senhor acha que é importante nesse momento agora falar para as pessoas? Olha, eu gostaria de citar esta pendência que ficou entre o Estado de Israel e o Brasil. De um lado, o Brasil usou do legítimo direito de votar a favor de uma moção para investigar, direito líquido e certo, indiscutível. Como também usou do direito de dar a sua posição, que infelizmente nem sempre o Brasil tem dado diante das muitas crises que ocorrem pelo mundo, questão de interesse também. Como também a nota foi falha quando citou apenas um lado e não lembrou o outro lado, porque afinal nessa guerra do Oriente, não apenas o Estado de Israel é culpado, o Hamas também tem a sua culpa e grande culpa junto com Israel por esta guerra sem fim, por esta irracionalidade sem fim. A posição do Brasil foi legítima e a reação não foi legítima, não é aceitável e, naturalmente, uma hora eles vão ter que pedir desculpas, embora o governo de Israel não costume pedir desculpas a ninguém.
costumam fazer mais uma agressão. Traduza para mim. A guerra é contra a paz é contra a guerra. Bom, a paz não é simplesmente a ausência de guerra. A paz é um conjunto de todos os bens de que a sociedade possa gozar em igualdade de direitos e condições. E a guerra só destrói. Que benefício traz a guerra? Que benefício traz esta guerra lá entre palestinos e Estado de Israel? Que benefício está trazendo essa guerra no Iraque? Não, a guerra que estamos tendo nas UPPs aqui no Brasil também, né? Vamos colocar assim para o Brasil um pouquinho nesse pedaço então, também, né? Essas guerras aí, claro, há disputa, há competição, e é natural que haja, mas é preciso que haja respeito para não se ferir os princípios da paz. Isso é importante, né? E a paz é fruto da justiça, né, padre? Paz isso é do profeta Isaías, que era lema de Pio XII e que é lema dos papas posteriores também. A paz é obra da justiça. Sem justiça não há paz. Pena que a justiça está na mão dos poderosos, mas não é essa justiça que está na mão daquilo que nós chamamos de justiça. É a realidade justa, em que todos tenham as mesmas oportunidades e condições de vida e de sobrevivência. Infelizmente, padre, semana que vem, né, outro encontro. Obrigado mais uma vez pelo fato de o senhor se deslocar de Trindade, vir até aqui e contribuir com esse trabalho que a gente tem que fazer, porque eu sempre digo que a televisão, ela é uma concessão pública, ela não tem dono, e o objetivo é educar, informar, né? E eu me sinto afortunado, me sinto uma pessoa privilegiada por estar ao lado de uma pessoa tão experiente como o senhor e poder falar, né? Porque o grande problema são as respostas, padre, porque todo mundo tem perguntas, poucos têm respostas. Não é fácil perguntar e também não é fácil responder. Mais difícil é responder. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.